E aí pessoal, bem-vindos. Aqui é o Lucas, passando no começo do vídeo para dar alguns avisos. Eu sempre coloco no comentário fixado algumas informações a mais sobre o vídeo, então sempre lembre de dar uma olhada lá. E também aproveita que vocês estão do lado, dá uma olhada e comentem qualquer dúvida que vocês tenham. Afinal, o intuito do podcast é justamente tirar dúvidas, alguma coisa que vocês tenham deixado passar e a gente vai lá e comenta. Mas, sem mais enrolação, fiquem com o vídeo. A gente já começa esse episódio com o Hatman e o Hayato conversando. A gente já consegue perceber a sinergia dele de uma grande diferença das temporadas passadas para o que é agora, né? É tipo aquela coisa que você já está tão acostumado com aquele tipo de pessoa e com aquele jeitinho que às vezes você já está acostumado. Parece aquela coisa de amigos que se odeiam, mas se juntam por motivos talvez aparentes, talvez não aparentes, mas a cena toda eu acho que é importante, ao mesmo tempo que tem diálogos expositivos que quebram um pouco do clima, é um momento muito importante para a obra, porque parece que realmente ele está botando na cabeça de muita gente que ainda não percebeu que ele está deveras culpado pelo que aconteceu sobre o passado. E ele se preocupa muito com os planos do Hatman. Eu acho que a cena é muito importante ao passar do episódio, porque os planos do Hatman continuam sendo os mesmos. E aí ele pensa que ele mudou. A forma que ele começa a pensar sobre o que ele deve fazer para mudar a Yukino, para trazer a Yukino ao que ele quer, às vezes continua sendo a mesma coisa que ele fazia. O Hayato, ele se preocupa com os planos do Hatman e ao mesmo tempo ele tem toda aquela exposição que parece extremamente vitimista, presunçosa de eu deveria ter feito algo antigamente, porque senão você não estaria aqui, você não estaria tendo todo esse fardo de fazer esse tipo de coisa e tudo teria acabado muito antigamente e nada disso teria acontecido. É como se o Hayato realmente levasse a culpa por tudo daquilo que o Hachiman está passando e tudo aquilo que a Yukino está passando. Às vezes a gente pode entender isso de forma concreta já na segunda temporada, mas parece que realmente reforçar nessa cena, parecendo que é algo extremamente importante. Não é como se eu realmente se importasse com o Hayato neste momento, a partir de que teve 7 episódios para você desenvolver um monte de fanservice da Yui. Mas tá bom, o Hayato ele aparece nessa cena. O que eu acho dessa cena é que ela é muito importante. Mas a partir do momento que você quer que eu goste do Hayato e me faça pensar, ele está culpado nisso aqui tudo, é um vitimismo fraco que até o próprio Hatman fica puto. Mas eu acho que o Hatman fica puto de uma forma diferente, do tipo, ele fica puto pelo Hayato se preocupa com seus planos, né? E não porque realmente o Hayato tá desabafando na frente dele. O que os planos do Hatman são realmente completamente idiotas e artificiais, superficiais, né? No caso da palavra aqui. Mas ele ainda continua achando que é o correto. E eu acho uma cena que, cara, acerta pra caralho, mas erra muito também. Mas a partir de tudo, eu acho que você consegue tirar bons momentos daí, sabe? Essa foi uma cena que ela queria trazer novamente a ideia do passado do Hayato e como isso daí ainda afeta a relação do Hatma e Yukino. Porque, de certa forma, a Yukino que a gente vê hoje é um semblante de todo o passado que ela teve. Que, se vocês já viram, por exemplo, a letra da Endrin, lá cita, por exemplo, a Yui, quando ela tá cantando, ela cita que cheia de mentiras. E quando a Yukino tá cantando, ela diz cheia de cicatrizes. E as cicatrizes, no caso, é o passado que ela teve junto do Hayato, que no caso seria o passado dela no fundamental, onde ela sofreu muito bullying, onde ela se fechou muito pro mundo e acabou se tornando essa Yukino que a gente vê hoje. Alguém que não sabe se abrir para as pessoas e alguém com problemas sociais muito grandes, que foi melhorando com o tempo, mas que ainda é muito problemática. Então, meio que essa cena quis trazer novamente essa importância do Hayato à história, porque o anime apagou muito ele na história, assim como apagou muitos outros personagens. Então foi meio que eles tentando de novo ressurgir com o Hayato. Não sei dizer se foi uma cena que funcionou tão bem, mas a ideia da cena é muito boa, que é para mostrar pro Hatman que o método dele não está funcionando, que isso é um erro, e o modo que o Hatman lida com essa situação mostra o quão imaturo ele está sendo, porque ele não quer ouvir as pessoas questionando ele e ele próprio não quer admitir que aquilo está errado. Ele acha que está certo, esse método dele de mostrar que não é uma codependência, mas ele não sabe explicar do porquê disso. É uma cena que depois vai ser questionada de uma forma mais forte ainda por outra personagem,
mas que por agora é só pra mostrar que tem pessoas que estão questionando o Hatman. E não é mais de uma pessoa. São muitas pessoas que estão realmente questionando o Hatman e acham que o método dele está errado. Mas ele não pensa assim. Ele só quer ajudar a Yukino. Esse é o único foco dele. E ele ficar se focando só em ajudá-la e não saber o porquê, vai causar muitos problemas ainda. Eu acho que esse é todo o significado dessa cena. É o passado do Hayama, é todo esse sentimento de culpa dele, e que se ele tivesse resolvido tudo antes, o Hatman não estaria sofrendo com esse negócio com a Yukino, porque a Yukino seria uma pessoa bem melhor do que ela é agora. E também do Hayato tentando consertar tudo que ele fez, fazendo o Hatman perceber o quão errado ele está, para que talvez isso faça a relação dele com a Yukino melhorar um pouco. Bom, não funciona porque o Hatman não quer admitir isso, mas é pra ter esse significado essa cena. Essa cena funciona bem pra caralho, eu vou dizer. Mas o problema é realmente o diálogo expositivo a todo momento, que talvez funcione brevemente quando você vai ler um livro e tal, mas a partir do momento que você passa por uma animação que você pode passar de forma diferente, até um flashback, que talvez seria algo mais interessante, ele acaba colocando aquele diálogo expositivo de idiota, se você não percebeu, perceba agora. Mas a gente consiga perceber que os planos do Hackman para chegar no objetivo estão errados e a gente tem que ver o Hayato, que é o máximo da superficialidade, dizendo pro Hackman o quão errado ele está. E eu acho isso da hora. Mas bem, continuando. Agora é toda essa cena de fanservice que teve com a Yumi, com a Ebina, Yui, mas o importante dessa cena foi o diálogo que teve com a Ebina. Porque eles retratam algo que aconteceu na segunda temporada, que acho que todos vocês lembram, que foi uma cena bem marcante, que é da Ibina falando da vida dela, falando que a relação que ela tem com essas pessoas possa ser superficial, que possa não ser algo real, que eles tenham que manter essas aparências, mas que é a melhor coisa que ela tem na vida dela, que mesmo que não seja algo real, isso está deixando ela feliz. Então ela quer manter isso ao máximo, mesmo que não seja algo verdadeiro. Então, no momento que ela chega para o Hatman e diz: "Você é diferente de mim", ela tá querendo dizer ao Hatman que, diferente dela, que quer manter as aparências, que quer manter a superficialidade, o Hatman tá lutando para buscar esse genuíno. Que na verdade é um ideal, né? O genuíno que o Hatman busca é algo muito idealizado, algo talvez que não exista, mas é algo que ele quer e que ele vai sacrificar qualquer coisa que ele tenha para alcançar isso. Claro que eu acho que o genuíno do Hatman não é o ideal. O genuíno do Hatman é algo concreto, e esse algo concreto é a Yukino. Só que o próprio Hatman ainda não sabe como colocar isso em palavras. O Hatman ainda não entendeu o que esse sentimento significa. E todo esse arco é em volta disso. O Hatman tentar entender o que esses sentimentos significam, enquanto ele faz esse plano dele que está encaminhando para algo que possa dar errado. Porque mesmo que ele consiga concretizar esse plano, a decisão vai para a Yukino. E a gente sabe o que a Yukino vai decidir. Realmente é uma cena que o problema que a gente pode pegar e levar, que é um puta fanservice de merda, mas a gente pode levar que o problema da cena não é nem a cena de fato, é o problema da história, ou pelo menos das narrativas passadas, até mesmo dessa temporada, e não colocar tantas cenas assim que parece ser marcante, sabe? Aquela cena toda de um pôr do sol bonito, naquela coisa meio adolescente, meio, sabe, aquela coisa que você vai se lembrar daquele momento na sua adolescência e esse tipo de coisa. Não existe tantos momentos marcantes que não seja relacionado aos três personagens principais, que é a Yui, Yukino e Hachiman. E nessa temporada ela colocou, só que você nunca esperava isso, principalmente uma obra vinda de Oregairo, que é uma obra séria. E aí quando você vê cenas desse tipo, você acaba meio que se pegando de uma forma que não consegue se levar a sério o anime, mas eu acho que é uma cena muito importante, principalmente que, de novo, é para ser algo completamente expositivo, dela chegando e dizendo de novo, de forma expositiva, que você é diferente de mim, eu guardo a superficialidade para não ter que ferir os outros nem a mim mesmo, e você é diferente, você é um livro aberto, assim como ela falou na segunda temporada, né? Mas às vezes a gente, porra, eu disse para você sobre essa cena, que pode ser coincidência ou não, aquela cena da câmera, né? Da forma que eles tiram a foto. Onde o Hatman tira uma foto em que ele não pega a paisagem, e sim as meninas. Enquanto a Ibina chega e diz: Me dá isso aqui, deixa eu ver deixa eu mostrar para você da forma certa a se tirar a foto. E tanto que ela tira uma foto da paisagem inteira e das meninas.
O que eu peguei dessa cena de forma extremamente metafórica, ou pode ser completamente uma cena que ele colocou só para ser jogada e acabou de ser uma coincidência absurda, um bagulho maravilhoso, mas a cena é ele tira uma foto que ele não olha para a paisagem e apenas para as meninas. E quando a Ebina diz o certo a se fazer, ela tira para a paisagem também. Ou seja, você tem que olhar o mundo à sua volta. Você não pode se importar apenas com as meninas. Você tem que se importar com o mundo à sua volta e o mundo à sua volta cai em você. Ou seja, você tem que primeiro saber o que o seu coração quer. Você tem que primeiro saber o em volta de você e o que você pensa sobre aquelas meninas. E se aí já é um filósofo da fotografia ou não, foda-se. Mas o que eu vi nessa cena é a Ibina mostrando realmente pro Hatman de que a forma que ele tá levando o relacionamento com as duas está errado. E a forma que ele tira aquela foto como se ela tira uma foto como se fosse uma moldura, é ela olhando todo em volta e tudo que todo o a menina são apenas o núcleo. Ele não vê tudo o que há em volta dele através das coisas que mudaram desde então, sabe? Ele passa a não olhar para si mesmo. Ele não passa a olhar para o seu próprio coração e para os sentimentos que ele tem de verdade. E aí ele acaba errando. É uma cena linda que eu acabei por pegando por coincidência, eu achei sensacional, mas que é aquela coisa que parece ser tão incrível que não parece que a Phil pensou nessa cena. Mas é linda, é linda. É uma das deixas maravilhosas do Ataru Wataru, que é o desenhista, é o escritor da Light Novel. E talvez tenha essa cena na Light Novel, eu não me lembro agora, mas tem essa cena na Light Novel e eles colocaram no anime de forma perfeita, assim como foi a cena do rap do episódio passado. Mas essa cena eu achei maravilhosa. Essa cena, como você próprio disse, além de toda essa construção, ou melhor, essa analogia em relação à parte da fotografia, ela é para complementar também aquela parte do Hayama, que, como eu disse, não é só o Hayama que também questiona o Hatman. A própria Ebina, de maneira menos direta, diz ao Hatman: "Você não acha que seu método de fazer as coisas é um pouquinho errado?" E ele diz: meu método é bem diferente, mas é o mais correto para mim." Que é aquele mesmo tipo de diálogo que ele diz no episódio anterior, que a gente faz de maneira diferente, que pensa que é a melhor forma de fazer, do nosso jeito, e torce para que pelo menos a gente não acabe errando no final. O método de agir do Hatman é o que ele julga mais correto pro jeito que ele faz as coisas, porque apesar do Hatman estar melhorando, ele ainda não consegue se livrar do método dele de agir. Então, a gente vê que ele está agindo de uma maneira melhor, ele está confiando mais nas pessoas, mas em si, o plano dele ainda parece um auto-sacrifício. Ele ainda não consegue se desprender desses métodos. Mas o problema em si não é só o jeito que o plano dele está sendo organizado, mas também o objetivo do plano dele, que é só algo como eu quero salvá-la. Algo que está sendo questionado desde o começo, que é realmente só isso que você quer fazer? E isso é fortalecido ainda mais na próxima cena, que é a cena da Haruno, que o Hatman chega pra Haruno e quer a ajuda dela para o baile. Essa cena em si é todo um debate entre eles, mas o que a Haruno realmente quer falar com o Hatman é do porquê ele tá querendo fazer isso tudo, do porquê ele quer ajudar a Yukino. "Ah, eu quero acabar com a codependência." Tá, mas o seu método de acabar com a codependência está errado. E mesmo que seja só isso, por que você quer acabar com a codependência? Ou melhor, por que você acha que a relação de vocês não é uma codependência? E mesmo que não seja uma codependência, o que significa a relação de vocês? Isso é tudo que a Haruno quer saber. E essa cena é tão importante porque é a Haruno falando sério. A Haruno realmente quer uma resposta do Hatman. Ela não tá agindo mais tanto de maneira maliciosa. Ou melhor, ela ainda está mantendo essa maneira maliciosa. Só que ela está sendo muito mais objetiva. Ela criou toda essa da codependência porque ela quer que o Hatman e a Yukino amadureçam. Porque ela sabe que os dois estão presos já nessa ideia. Porque na segunda temporada é mostrado pra nós que a Yukino estava meio que dependendo demais do Hatman. Estava meio que se apoiando em excesso nele depois que parou de se apoiar na Haruno. Isso fez com que parecesse uma codependência desde o começo. Então a Haruno chegou nessa temporada e colocou na cabeça dos dois que é uma codependência. E isso fez com que eles pensassem que toda a relação deles é baseado só numa codependência. Mas isso não é verdade. E a própria Haruno sabe que isso não é verdade. Só que esse é o método mais rápido para que eles amadureçam. Porque em algum momento os dois iam ser afetados por essa relação e eles não iam saber o que fazer.
O que a Haruno fez foi adiantar o processo para que eles cresçam mais rápido. Então, o que a Haruno quer do Hatchman é que ele resolva logo essa codependência. Ou melhor, prove para ela e prove para Yukino que a relação deles não é uma codependência. E o método disso é dizendo para Yukino o que ele realmente sente por ela. Ou dizer para Yukino do porquê ele tá querendo ajudar ela. Dá um motivo, não só se eu quero te salvar. Diga para ela do porquê você quer salvar ela. É isso que a Haruno quer do Hatchman. É por isso que ela tá tanto questionando o Hatchman, porque a visão do Hatchman da Yukino é de uma codependência. Por mais que o Hatchman tente desvencilhar essa ideia, por mais que o Hatchman tente questionar, ele não consegue contra-argumentar a Haruno, o que causa todo esse problema. O que faz parecer que a Haruno é a vilã da história. Que sim, a Haruno causou isso tudo, mas no final é algo necessário. É algo que eles iam ter que questionar em algum momento. A Haruno só adiantou o processo e agora está esperando do Hatchman uma resposta. E logo em seguida tem a cena bem subjetiva e interessante do anime, que foi a cena da Yui criando uma resposta bem superficial, mas uma resposta que pode ser colocada como uma explicação para tudo aquilo que está acontecendo. E aí, depois que a Yui explica tudo o que havia acontecido, o Hatman simplesmente ele bota a cabeça para baixo e concorda com ela, como se realmente ele não tivesse nada da situação. Ele não se obtivera nada da situação e apenas chegou a concordar. O que fez a Haruno desencadear aquela tristeza, mas aquela poker face de só tô cansada disso, sabe? Ela tá cansada daquela situação do Hatman nunca pegar a dianteira e dizer o que acha, só da Yui criando cenas superficiais e atrapalhando o desenvolvimento dos dois personagens ali, que é a Yukino e o Hatman, sabe? E toda essa cena é incrível porque você percebe que o método que a Haruno age com a Yui é diferente do método que ela age com o Hatchman e com a Yukino. Porque a Yui, diferente dos dois, ela consegue se abrir, ela consegue dizer o que ela sente. E dizer o que sente é justamente o que a Haruno quer do Hatchman e da Yukino. Eles não conseguem se abrir, eles não conseguem dizer o sentimento deles. Eles são personagens muito pela lógica. Tanto que o Hatman tá fazendo todo esse plano usando a lógica dele, que é: ah, se eu agir de modo que a Yukino não pediu minha ajuda, mas eu ajudei ela por conta própria, eu vou provar que não é uma codependência, correto? Claro que não. Isso é um plano bem idiota, algo que a Haruno diz na cara dele. Então, o que a Haruno quer é que o Hatman diga na cara dela do porquê. Por que você quer ajudar a Yukino? Qual é o seu sentimento? Só que aí tem a Yui atrapalhando toda essa resposta que a Haruno quer do Hatman, dizendo que não, é normal a pessoa querer ajudar a outra, porque se você ficar sem fazer nada, você acaba se afastando, e isso só piora a situação. Só que, em vez do Hatman dar a resposta da Haruno, o Hatman só concorda com a Yui. E essa cena é maneira porque a Haruno, em todo momento que a Yui tá falando, ela tá só quieta, e observando e ouvindo realmente tudo que a Yui tá falando. Ela tá realmente prestando atenção. Porque o que a Yui tá fazendo é se abrir. Ela tá colocando seu sentimento em palavras. Só que ela fica triste no momento que, em vez do Hatman também fazer isso, ele só concorda com a Yui. E a gente já vê essa mudança de clima dela, que ela fica realmente séria a partir dali, e aí ela faz a pergunta ao Hatman: você realmente quer ajudar a Yukino, independente do final que isso tenha? O que a Harun quer dizer com isso é que ela sabe que tipo de final isso vai ter, porque ela conhece a irmã dela. Ela sabe que a Yukino está sendo afetada por essa ideia da codependência. E ela sabe que o final que essa história vai ter, se o Hatman não colocar em palavras o que ele sente, a Yukino vai acabar com a relação deles, porque é tudo uma codependência. E o próprio Hatman não consegue ter outra visão disso, porque não tá colocando seus sentimentos em palavras, ele não tá entendendo o que ele sente pela Yukino. Então, se ele não consegue mostrar pra Yukino que isso não é uma codependência, não tem o que ele fazer. A relação deles vai acabar. A Haruno quer que o Hatman demonstre o que ele sente. Ela quer que a Yukino demonstre o que ela sinta. Só que a Yui no meio dos dois atrapalha isso. Por quê? Porque a Yui é a única que consegue fazer isso. O problema é que a Yui só faz isso quando é para manter a relação dos três. Mas quando é para resolver o problema que os três têm, ou melhor, o problema que o Hatman e a Yukino têm sobre se expressar, a Yui acaba deixando a situação como se não tivesse problema nenhum, acabando atrapalhando o desenvolvimento dos dois. E é por isso que a Haruno
ela diz que odeia a Yui. Ou melhor, ela sempre parece odiar a Yui nas outras temporadas, porque a Yui atrapalhava os dois. Só que nessa temporada você percebe que a Haruno meio que perdeu essa coisa com a Yui, porque a Yui parou de se envolver do meio dos dois. A Yui agora está se afastando mais, está deixando com que os dois se resolvam, porque a Yui percebeu que quanto mais ela se intromete na relação dos dois, mais as coisas ficam ruins. Só que, infelizmente, mesmo com a Yui parando com isso, o Hatchman ainda não entendeu o que ele sente. O Hatchman ainda continua com esse plano dele que tem tudo para dar errado. Só que ele não entende o porquê. Ele não parou para pensar do porquê é tão errado esse plano dele. E tudo está desencadeando para esse final inevitável. Mas bem, acho que esse é todo o significado dessa cena. Ainda tem toda aquela coisa que você tem certeza que vai estar num top 10 personagens foda de anime, que vai ser a cena do Hatman mandando um Turn Down for What pra Haruno, que obviamente ninguém vai pegar a cena ou ninguém vai perceber a birra do adolescente rebelde que tá sendo o Hatman, principalmente na forma de não compreender o sentimento das outras pessoas, nem querer pensar na probabilidade da Haruna estar certa. Então ele meio que não consegue sair da bolha dele e ouvir ela, e ele manda aquela de eu falarei a verdade para todas as pessoas, e a pessoa que eu irei falar não é para você. A forma que ele diz isso era para ser algo que ele realmente está puto ou que ele realmente está revoltado com a cena que ele está vendo naquele momento. Ele simplesmente fecha a cara e fala com credibilidade, como se nada tivesse acontecido e ele estivesse completamente confiante da sua situação. De fato ele tá, de fato ele não tá, eu não entendo o que o anime realmente está querendo dizer. Mas, realmente eu não sei o que a gente pode falar mais sobre essa cena, mas o que eu vejo é que as pessoas vão pegar meio errado essa ideia de que o Hatman é o cara foda, mas que na verdade ele tá escondendo os verdadeiros sentimentos que ele não quer falar. Porque ele não tem a coragem de falar, muito menos a decência de compreender os sentimentos dele, sabe? Eu acho que essa ideia do Hatman dele meio que dar um fora na Haruno é justamente para mostrar a imaturidade que ele tá tendo nessa cena. Porque a gente viu que o Hatman tá amadurecendo. Só que em si, esse sentimento de ajudar a Yukino parece que é algo que tá consumindo ele. Porque ele tá se focando muito de só salvá-la. Só que ele mesmo não colocou em palavras o que isso significa. Mas a gente vê que sempre que questionam ele do porquê ele quer ajudá-la, ele fica puto. Ele não quer ser questionado. Porque dentro de si ele sabe que isso é importante. Só que quando os outros querem que ele diga do porquê é importante, ele não consegue, ele não sabe. Ele só sente que isso é importante, mas ele não coloca em palavras. Então, a cena da Haruno perguntando pra ele, a gente percebe que ela está realmente séria. E no momento que o Hatman dá a resposta, a gente vê que a expressão dela vai pra ela ainda está séria, só que ela dá um sorrisinho meio irônico, porque é exatamente isso que ela quer dele. Ele diz pra ela: "Se eu for dizer isso a alguém, não vai ser a você". E ela diz: "Claro que não, porque você precisa dizer isso a Yukino. Só que você sabe o que isso significa? Você se realmente sabe o que são os seus sentimentos? Porque se você não tá dizendo isso a mim, é porque você realmente não entendeu ainda o que essa relação significa. E é por isso que tudo está encaminhando pra dar errado". Ponto. Acabou essa cena. Eu acho que tem só o finalzinho ali dele saindo dentro da lanchonete. Eu não sei, eu acho que tem nome mais bonito para aquilo. Mas eles estavam saindo da lanchonete e a Yui pergunta sobre o que é essa tal codependência, né? A história toda ela tá pendendo nessa parte da codependência, mas a Yui nunca parou para pensar dessa forma. Ela só parou para questionar sobre algo e criar uma justificativa sobre essa tal de codependência quando a Haruno meio que joga na cara dela e ela precisa criar uma explicação do nada. Mas ela nunca parou para pensar que existe essa relação de codependência. Ok, isso é um descaso da Yui de pensar que os sentimentos completamente superficiais dela eram o suficiente, mas ao mesmo tempo ela parece estar em outro local, né? No tipo, como você disse, ela parece estar querendo estar bem distante daquele relacionamento que a Yukino e o Hachiman estão tentando. Só que mesmo ela longe, o Hatman ainda não consegue tomar uma decisão, porque ele ainda está atrelado a Yui. E acaba essa cena dessa forma, né? A cena era pra acabar dessa forma. Só que essa cena, ela é mostrada depois da continuação dela na conversa do Hayama com a Haruno, que eu ia deixar pra completar essa ideia da Yui nessa cena. Mas eu acho que é melhor eu falar agora, porque vocês que no anime ficaram confusos com essa ordem de merda do anime, já ficam ligados que aquela conversa
da Yui com a Haruno que ocorreu durante a conversa com o Hayama é, na verdade, a continuação dessa cena da Yui perguntando para o Hachiman o que é a codependência. Porque depois disso, ela volta para a lanchonete e senta para conversar com a Haruno. A ideia da Yui não saber sobre a codependência é genial porque a Haruno plantou a ideia da codependência só na Yukino e no Hachiman, porque ela quer o crescimento vindo deles. Por que disso? Porque a ideia da codependência é basicamente falsa. Ela não existe. A relação dos dois não é uma codependência, mas você vê ela como uma codependência se você ignorar o sentimento dos dois dentro daquilo ali. E é nesse ponto que a Haruno quer chegar, porque o Hachiman e o Yukino não sabem demonstrar seus sentimentos. Eles não conseguem nem compreender o que eles sentem. Então, a visão que os dois têm é que é uma codependência. Então, a Haruno criou a ideia da codependência para fazer com que eles quebrem ela, descobrindo o que de fato eles sentem. E é por isso que ela não colocou a codependência na Yui, porque a Yui sabe o que ela sente. A Yui consegue colocar em palavras o sentimento que ela tem. E é por isso que a Yui não é codependente de nenhum dos dois. Mas a Haruno, ela diz nessa conversa que ela tem com a Yui que o Hachiman é codependente da Yui. Por quê? Porque o Hachiman não consegue demonstrar em palavras o que ele sente, então a Yui vai lá e dá meio que uma desculpa. Ela coloca em palavras o que ela está sentindo. E o Hachiman só concorda com ela. Ou seja, a Yui está atrapalhando as coisas. O que a Haruno quer é que o Hachiman coloque em palavras o que ele sente. Só que naquele momento o Hachiman dependeu da Yui para a Yui fazer aquilo. Então toda essa ideia da Haruno de colocar a codependência só nos dois e não na Yui foi para forçar esse amadurecimento dos dois de entender seus sentimentos. Enquanto ela quer que a Yui fique de fora para que a Yui não atrapalhe isso neles. A Yui, é claro, ela entende o que a Haruno quer chegar com isso, só que ela não concorda, porque ela acha que isso vai destruir a relação deles. E a Haruno questiona a Yui perguntando: Você acha que a relação de vocês é algo verdadeiro? A Yui não sabe o que responder. A Yui é realmente quebrada com essa questão da Haruno, porque a Yui sabe que todo esse tempo ela tem agido de maneira superficial. Ela tem forçado para deixar o clima todo bem quando ele de verdade não está. Então, no momento que a Haruno diz isso, a única coisa que a Yui pode fazer é responder com o que ela sente, que talvez isso realmente seja superficial como você diz, mas eu não acho que é, porque eu realmente estou sofrendo com isso tudo. E entra naquela ideia da Hirasuka dizendo que se você está sofrendo, significa que está valendo a pena. Significa que isso é algo verdadeiro. Então, mesmo o método da Yui sendo algo superficial, para ela ainda é verdadeiro. Mas, infelizmente, a Yui não pode fazer nada. E é por isso que ela está sofrendo. Porque o Hachiman e a Yukino estão trilhando um caminho que pode não ter mais volta. E os dois não perceberam que o que eles têm um pelo outro é um amor. Só que, por eles não perceberem isso, o amor é transformado numa codependência. O lado racional dos dois vê como uma codependência. E se eles não resolverem isso, a relação dos dois irá acabar. E a Yui não pode fazer nada para impedir isso. Porque se ela se meter na relação dos dois, ela não vai conseguir impedir essa ideia da codependência. Porque isso é algo só entre eles. A Yui no meio só vai impedir que eles tenham crescimento. Então, a única coisa que ela pode fazer é sentar e assistir. Assim como a própria Haruno disse. O que torna tudo isso só mais uma cena de desconstrução da Yui. Mais uma cena para fazer a Yui ser uma personagem, bem, sofrendo, né? Às vezes odiável, às vezes umas personagens que você pode gostar bem mais, né? Depois visto os variados memes, principalmente desse episódio, mas do cara que eu acho que é um dos diretores ali, dos produtores de Oregairo, dizendo: Eu tenho tudo da Yui, eu tenho o mouse, não é isso, eu tenho o mouse, eu tenho o mousepad da Yui, eu tenho tudo. Sabe aquela coisa que você. Eu não sei se ele tá querendo fazer com que todo mundo odeie a Yui, ou se ele tá querendo que todo mundo ame a Yui de fato, porque realmente, quanto mais eu vejo a Yui, mais puto eu fico, porque é claro, é quase como se ele estivesse forçando uma barra que já deveria ter acabado, sabe? Deveria ter acabado de vez. Ok, vamos continuar. Mas aí, enfim, falando sobre essa cena, eu acho foda o quanto a Haruno. Porque antes a gente via que parecia que a Haruno tinha uma raiva de dentro do coração vindo da Yui, de alguma forma,
por vários motivos, claro, mas de alguma forma parece ser uma raiva um pouco diferente do comum. Mas agora o que a Haruno consegue ver na Yui, principalmente naquela conversa das duas ações, ela consegue olhar com a Yui apenas com uma expressão de dó, de tristeza. E tipo assim, ela nem deveria estar ali no meio, cara. A Haruno não vai tirar ela ali do meio, mas ela tá com dó de, porra, eu acho que eu acabei exagerando um pouco, né? E toda aquela cena dela chorando, sabe? Tentando mudar de alguma forma sendo a visão da Haruno sobre aqueles, né? Mas não funciona. É aquela coisa que a Yui voltando pra falar com a Haruno, eu acho que não foi nem algo de ela querer mudar a visão da Haruno. A Yui, acho que ela queria realmente era entender o que a relação deles é. Ela queria ver com a Haruno o que é essa codependência, se a relação dos 3 é realmente tão simples quanto isso. Claro que para Haruno não é isso. Isso foi só um método da Haruno para fazer com que os 2 amadureçam. Só que para Yui, que só pode sentar e assistir, isso tudo é muito doloroso. Ela tá esse tempo todo tentando fazer com que tudo dê certo e tudo dá errado. E no momento, ela só senta e assiste as coisas desmoronando. Ela só tá sofrendo enquanto isso tudo tá acontecendo. A Haruno em si, ela nunca odiou a Yui de fato. Só que a Yui sempre esteve no caminho dela. Enquanto ela queria que o Hachiman e o Yukino amadureçam, a Yui chegava lá e fazia a situação parecer que estava tudo bem. Só que não tá tudo bem. O Hachiman e o Yukino continuam sendo imaturos. O Hachiman e o Yukino continuam não conseguindo demonstrar o que eles sentem. Enquanto a Yui consegue demonstrar o que ela sente, mas ela esconde. Se a Yui pelo menos chegasse pro Hachiman e se declarasse, as coisas poderiam andar de forma mais rápida. Acabaria logo com essa ideia de triângulo amoroso. Acabaria até com essa coisa da Yukino se sentir um pouco culpada de gostar do Hachiman, enquanto a Yui também gosta. Porque a Yukino tem noção disso. A Yukino não é boba. O Hachiman também não é um idiota. A gente já viu que ele tem noção das coisas que estão acontecendo ao redor dele. O problema é que ninguém age. Só que o Hachiman e o Yukino não agem porque eles não sabem o que eles sentem. Eles não entendem direito. Só que a Yui não age porque ela quer manter a relação do jeito que está. Algo que a Haruno não quer. A Haruno quer o genuíno. A Haruno quer que eles cresçam. E a Yui está impedindo. E o momento que a Yui está desabafando com a Haruno, a gente vê que a expressão da Haruno é como o próprio Victor disse, de dó. A expressão da Haruno é algo como coitada dela, porque nesse momento a Yui não pode fazer nada. A Yui não tem como impedir o que está acontecendo e a Yui não pode se intrometer. A Yui está sofrendo de ter que ver que a amizade que ela tanto gosta, de ter que ver que as 2 pessoas que ela tanto ama vão ter que se afastar e que talvez tudo isso que ela tanto gosta vai acabar e ela não pode fazer nada. De qualquer forma, terminou a cena, a gente já pode ir para a parte cronológica do episódio. Já tem aquela cena da Yui perguntando sobre o que era aquela codependência. Corta, tem um corte brusco. Foda-se, bora para a escola. Na escola, Hiratsuka vai, chega, pergunta do Hachiman, o Hachiman vai com ela, todo mundo tá na sala, se preocupa, pelo menos todo mundo olha para o Hachiman e para a Hiratsuka ali que estavam conversando. O Hayato também teve que ter aquela expressão dele de preocupação. E a Yui também, de porque ela não foi chamada, esse tipo de coisa. No fim, tem aquele. Eu acho que é o diálogo mais. Dessa temporada, eu não sei. Rapidinho, rapidinho, te cortando, rapidinho, rapidinho te cortando. Eu acho que aquela preocupação não era só da Yui, tipo, ah, eu não fui chamada. Eu acho que aquela preocupação que a Yui e o Hayato sentiram é que agora as coisas estão caminhando pro plano do Hachiman dar certo, que é a conclusão de que tudo vai dar errado. Porque se o plano do Hachiman der certo, ele vai alcançar o objetivo dele. Mas o objetivo dele não é o certo para a relação dele com a Yukino. Então acho que a preocupação deles vai muito além de tipo, ah, o que vai acontecer com o Hachiman? É algo mais como as coisas estão encaminhando para um fim, tudo vai terminar. Eles estão preocupados que fim vai levar. É essa a intenção, né? Aí tem a cena, voltando, né? Tem a cena mais. Eu acho que dessa temporada é a cena mais foda-se da história, provavelmente de Oregairo, que é eles andando, eles se olhando, a Hiratsuka chegando e dizendo: Você quer comer lamen? O Hatman, nos 45 do segundo tempo, na cena que pra mim é a mais importante dessa primeira metade do anime, dizendo: Quero. E acaba a cena. E acaba a cena. Não, no primeiro instante eu disse: Isso aqui vai garantir uma semaninha de salário pros animadores, porque vai ter uma OVA disso, eu tenho certeza.
mas parece ser ter colocado de forma tão cagada que eu sinceramente eu interpretei que era só pra dizer, porra, se com a Yukino nem com a Yui deu certo, provavelmente ele vai ter a Hiratsuka pra comer, né? Ou o ramen pra comer com a Hiratsuka. Tem dessa. Ah, tá bom, né? Ele tem sempre uma fórmula de escape. Então, tudo bem. Válvula de escape. Vamos pra cena que me interessa, que eu quero conversar sobre essa cena. Eu não vou comparar com a Light Novel, mas eu vou pegar realmente o que aconteceu aqui e pegar todas as peças, que é a cena de discussão com a mãe da Yukino, que eu vou chamar brevemente de Yukino Mama, que eu tenho preguiça de falar o resto do nome inteiro. A Yukino Mama, aliás, o Hatman chega na sala e vê a Yukino Mama, como se fosse a pessoa mais normal da história. Oh, olha só, a, a, a mãe da minha amiga, porra, que normal. Ok, tudo bem. Ela chega, e aí ele senta e fica tudo normal. E ele acha como se ele fosse o Hatman normal, cheio de ironia, aquela coisa de falar meio sem coisas hipotéticas, aquela coisa de ser sincero e fazer aquelas piadinhas e tal, aquelas piadas bestas. E ok, acima de tudo, toda essa cena era para ser um ar de nervosismo, era para ser uma cena de pressão, é para ser uma cena muito importante, principalmente a cena mais importante desse episódio, que não pareceu ter o peso, tudo bem, se ela parece ou não ter o peso certo, mas parece que foi algo que eles tentaram cortar ao máximo para fazer com que, no mínimo, pareça ser uma briga de intelecto gigante, assim como o Death Note faz. Que o Death Note, pelo menos, só existe para isso, né? Essa é a única coisa do Death Note. O Hatman com a mãe da Yukino, parece que ele idealizou uma coisa e quando chegou lá era outra. Porque ela é uma pessoa completamente diferente nos últimos episódios que foi passando. Mas aí tudo bem, a discussão de ele fala uma coisa, ele tem um monólogo, ela fala outra, tem outro monólogo, a Hinatsuka fica puta com ele, olha para ele, e ele tem outro monólogo, e aquilo foi tão escroto que chegou a tipo. No primeiro momento eu ri, mas no momento que caiu a ficha, que essa é a cena mais importante da história, pelo menos até aqui, eu fico, caralho, velho, como é que vocês mandaram uma dessa, né? Porque parece muito ser uma piada de South Park, do tipo assim, a filha da puta, aí o Kinomama, ela tá botando argumentos na mesa e tá falando o que ela acha, apesar de ter aquela coisa de ela não estar se importando. Tanto que o Hatman diz num dos seus monólogos completamente aleatórios que o problema não é nem a mãe da Yukino. O problema é que tipo, ela é a rainha. E a gente tem que eliminar os peões para fazer com que a gente chegue no checkmate e acabe com a rainha. Mas a gente pode encurtar esse processo. E aí, tudo bem, você acha que é algo lindo, algo foda, que tem aquela música meio genérica de espião de fundo que só me deixa puto, mas tudo bem. A cena de fato eu até entenderia, mas aquele final foi, tipo, parece uma cena de piada de South Park no quesito de ela tá mandando um monte de argumento e ela diz: Claro que não, vocês não vão poder fazer esse baile. Porra, olha isso aqui, cara. Parece um analfabeto que escreveu. Ele diz: Meu nome é Rick Gaia Hatman. E você me atropelou. Ah, você é o Rick Gaia Hatman? Tudo bem, pode fazer o baile à vontade. Foi essa cena. E foi isso. Ela pensa: Rick Gaia Hatman. Aquele cara que eu atropelei, né? Normal. Porra, você pode fazer o baile, tá tudo bem. Não, nada se concorda, apesar de ter chegado a um ponto, o desenvolvimento e as consequências para chegar a esse ponto só parece completamente fúteis e qualquer coisa, sabe? É como se tivesse colocado de qualquer forma. E aí eu acho que eu falei em off contigo que, tipo, a cena do rap do Oregairo do episódio passado, que é a melhor cena disparado do anime até agora, é pra ser uma piada porque é um monte de coisa chata sendo jogada que ninguém se importa. Então você tem que fazer aquilo ser emocionante, interessante e que não perca a intensidade ali do anime. Essa cena só é intensa pela proposta. Ele não precisa fazer algo mais, ele não precisa fazer piadinha, ele não precisa criar algo de para fazer com que o Hatman seja um cara muito foda, ou que ele é incrível. Não, só pela sensação da parada é foda. E ele acabou, sei lá, cara, eu acho que é só mal dirigida, é mal roteirizado porque eles não tinham tempo para fazer uma cena tão grande e acabou que eles tentaram afunilar tudo, tentou colocar e resumir a situação. E uma conversa que é sobre a. Porque a mãe da Yukina é esse negócio de, né? Ela é a dona da organização de pais e mestres. Fora isso, né?
Fora isso, é como se eu estivesse falando com alguém da organização do governamental e ele tá falando como se fosse a coisa mais normal que existe. Como se estivesse falando com uma tia bêbada dele, sabe? Tudo bem, eu acredito que essa é a índole do Hatman. Ele quer pegá-la de surpresa para fazer com que ela não ache, ela não pegue ou não preste atenção. Tanto que ele sabe porque ela não tá nem aí para esse evento. Mas ela só quer resolver logo essa merda. Ele criou um plano para fazer com que ele use ela e use a situação dela para fazer esse baile dar certo. Só que a forma que é colocada, a forma que é desenvolvida, eu acho que eu posso dizer assim, é tão. Eu acho que a palavra seria idiota. Tipo assim, é para ser uma discussão. Resumidamente, era para ser uma discussão governamental que terminou em uma bebida de bar. Acabou como se fosse um monte de cara botando verdade na cara dos outros. E ela ainda chega no final e diz: "Oh, como você é corajoso." Corajoso pelo quê? Ele falou: "Ok, tá tudo bem." Eu acho que existe uma tal noção para isso, né, Lucas? Mas é isso que eu acho dessa cena, sabe? A construção dela para chegar na construção que é o problema. Mas tudo quer dizer o que já era previsto. Mas a construção dela é completamente horrível, sabe? Fiquei indignado assistindo ela. E ao mesmo tempo rindo, do tipo, isso não tá acontecendo. Os caras estão mandando essa merda mesmo. Mas enfim, tem algo para falar? Primeiramente, eu discordo de você que a cena do rap é a melhor cena do anime. Pra mim, a melhor cena do anime é o Hatman chegando na sala nesse episódio e olhando a Yukino pela janela Calma, e aquela calma. animação Qual é? linda Qual e todo é? aquele negócio. Mas essa cena é pro outro vídeo, porque toda essa cena com a Yukino e o Hatman vai ser um vídeo separado, porque ela é maravilhosa e ela com certeza vai dar mais do que esse vídeo daria com todas essas cenas que ele já tem. Mas o que eu quero comentar dessa cena que o Victor tá falando agora é que a cena do rap, ela é criativa e é nisso que ela ganha. É provavelmente a cena mais criativa de todo o Oregairo, não só dessa temporada, das 3 temporadas. Mas o que eles tentaram fazer nesse episódio foi tentar fazer também uma cena tão genial quanto. E foi só horrorosa na questão da direção. Porque você fazer os personagens falarem uma ou duas frases e depois meter um monólogo de uma ou duas frases também e ficar intercalando isso é um trabalho muito porco de parecer uma mitada do protagonista. É essa a sensação que eu tenho, que o Hatman tá tentando ser foda na frente da mãe da Yukino. Só que aquilo ali era pra ser o Hatman arriscando um plano meio que ruim, né? Da maneira que ele adora fazer. Ele adora fazer planos ruins que tem uma chance de dar errado porque é um método malicioso, assim como a Haruno também faz. Então era pra ter um clima mais tenso, mas não. Ali era o Hatman agindo como fodão e dando certo. É igual o próprio Victor tava falando, essa cena era pra ter mais peso. Aquela ali não é qualquer pessoa. Aquela ali é a mãe da Yukino e da Haruno, esposa de o líder de uma grande empresa de sei lá o que, não sei qual é a empresa lá que ele trabalha. É uma empresa que é importante. A empresa saber disso já é o suficiente, sabe? Que trabalha perto do governo. Sim. E a mãe da Yukino, ela trabalha com esse negócio da associação dos pais. Ela faz parte da associação dos pais. Ou seja, ela meio que está aí obrigada. Só que ela ainda é uma fodona. Basicamente, ela é uma pessoa com quem você precisa ter muito cuidado para lidar. E para piorar, ela, além de ser dona de duas cobras de peçonhentas, porque Haruno e Yukino são pessoas bem difíceis de lidar, ela ainda é meio que pior do que as duas. Porque Haruno e Yukino têm o seu método de agir e você até consegue contra-atacar de alguma forma. A mãe da Yukino e a mãe das duas, você conseguir contra-argumentar ela, você tem que ter muita sorte para poder ganhar, porque ela não tá para brincadeira. Ela sabe muito bem que tipo de plano o Hatman estava tendo. Ela sacou desde o começo o que o Hatman estava querendo fazer. Ela sabia onde ele queria chegar. E ela percebeu que o Hatman estava tentando usar ela. Então, quando ela diz, você é muito corajoso, era para significar isso. Que o Hatman foi muito corajoso de tentar utilizá-la como ferramenta nesse plano todo. Só que o peso dessa cena foi zero. Foi só o Hatman sendo foda. Aquela pessoa que o Hatman tá enfrentando não é qualquer pessoa. É a pessoa que o Hatman fez o monólogo lá no episódio 4 ou no episódio 5, não lembro agora, falando que essa pessoa aqui, você não tem como ganhar ela no argumento.
Se você tentar falar alguma coisa com ela, ela vai fingir estar te ouvindo, enquanto ela, na verdade, vai estar contra-argumentando você. Ela nunca vai estar levando a sua opinião a sério. Só que esse peso todo que o Hatman criou lá naquele episódio, a gente não vê aqui. Porque o anime não tá levando a sério. Assim como o anime não levou a sério várias outras cenas que são importantes. O que eu vi aqui é só o descaso da direção com todo esse episódio. Porque essa cena foi uma pura bagunça de direção. Assim como todo esse episódio foi uma bagunça com várias cenas importantes mal colocadas. Assim como, por exemplo, eu citei a cena da conversa da Yui com a Haruno antes da hora. Porque o anime fez a cena da Yui perguntando a codependência, só que só fez essa conversa lá na frente por meio de um flashback durante uma conversa do Hayama com a Haruno. Caraca, que qual foi a ideia da direção com isso? Eu lembro que eu reclamei com o Victor que eu não entendi do porquê a direção colocou aquela parte do episódio 1, que tem todo aquele começo lá dramático, eles cortaram e colocaram no episódio 2. Eu realmente não entendi do porquê eles cortaram aquela cena para colocar a continuação dela no episódio seguinte. Qual foi a ideia disso? Foi para que o episódio não fosse um puro fanservice? Porque todos os episódios de Oregairo, eles estão focando muito em fanservice. Então, só pra dizer que aquele episódio não era fanservice, vamos cortar essa cena aqui muito importante do episódio 1 e colocar ela continuando no episódio 2. Eu realmente não sei o que a direção tá pensando, porque tudo que eu estou vendo é um descaso enorme pra você colocar fanservice e vender a obra. Melhor, eu sei o que a direção está pensando, e foi isso que eu falei no meu vídeo anterior, lá citando as minhas impressões do episódio 1 ao 8. Isso que ela tá fazendo é algo escroto. É algo que nem a primeira temporada de Oregairo fez, que é não levar a sério a obra. Mas enfim, o que eu acho é que os fins justificam os meios. Então, a cena teve um objetivo, a cena mostrou esse objetivo, por mais rushado e escroto que seja, você pode até entender. Então, eu acho que no máximo do melhor possível nessa cena, eles conseguiram fazer. E agora já vamos começar com a próxima cena, que é uma breve passagem do Hayama com a Haruna, é isso. Essa cena do Hayama com a Haruno tem aquela ideia que eu já citei pelo menos umas 2 vezes nesse vídeo, porque eu adoro repetir algo que eu já falei de uma maneira diferente, porque eu sou um idiota. Mas falando de uma maneira mais concreta agora e com contexto, o Hayama diz que o método dela de agir é meio errado, que o jeito que a relação dos três está andando, em algum momento, eles cresceriam por conta própria. Só que a Haruno vai lá e contesta dizendo: não, isso não é verdadeiro. E eu só quero ver o genuíno. Essa parte da Haruno, a gente vê que toda essa coisa da codependência, no final, era meio que falso. A codependência em si não existe. Você só vê a codependência se você não levar em conta os sentimentos da Yukino e os sentimentos do Hatman. E como os dois não levam em conta os sentimentos que eles têm, acaba tendo uma codependência. Eles acabam vendo dessa forma. Esse foi o plano da Haruno e esse plano funcionou muito bem. Só que toda essa conversa da Haruno dizendo isso não é verdadeiro, eu só quero ver o genuíno, tem o significado de eu não aguento mais essa demora que eles estão tendo. Essa coisa que a Yui está causando de manter a relação sempre normal, está fazendo com que o crescimento que eles deveriam ter fique um pouco atrasado. Então o Hayama chega para Haruno e diz: tá, mas em algum momento eles vão ter isso. Só que a Haruno não quer esperar. A Haruno tem pressa. Eu acho que isso é algo que a gente vê bastante na Hiratsuka e na Haruno, que as duas querem ver o crescimento da Yukino, do Hatman e da Yui. A Haruno tá pouco se importando com a Yui, mas ela até dá um toque pra Yui, que eu esqueci de citar isso naquela cena da conversa das duas, que a Haruno diz a Yui: você não acha que tá na hora de crescer? Isso é algo que eu não esperava, porque eu citei no vídeo sobre a Yui, no podcast do episódio 2, que a Yui é uma personagem que não busca crescer. Só que ela vai ter que crescer em algum momento. E eu não esperava que a Haruno fosse colocar isso em palavras, fosse realmente ir na cara dura e dizer: você não acha que tá na hora de crescer? Assim como o Hatman e a Yukino estão tentando crescer? Então, toda essa coisa da Haruno é ela causar o crescimento nos dois da maneira dela. Enquanto a Hiratsuka, ela também faz da maneira dela, que é a Hiratsuka, ela dá dicas ao Hatman, ela tenta guiar ele ao caminho correto, só que ela não diz qual é esse caminho. Ela quer que ele faça por conta própria. Ela não quer se envolver demais na vida dele, porque ele precisa chegar numa conclusão,
que é quase o mesmo método da Haruno, só que a Haruno faz de maneira um pouco mais forçada e maliciosa, que é criar um problema no meio deles para que eles resolvam esse problema e possam crescer com isso. E a Yui está atrapalhando esse método dela. Mas a Yui já está fora de jogada, fazendo com que todo esse plano da Haruno esteja encaminhando da maneira que ela queira. Claro, o objetivo da Haruno ainda não está perto de ser concluído, que é o Hachiman e o Kino demonstrarem o que sentem. Mas toda essa coisa de eles estarem com problemas em relação à codependência e acreditarem nisso está funcionando. O que resta agora é eles crescerem a partir disso. E toda essa coisa do Hayama nessa cena é o medo que ele tem do método da Haruno, que toda essa coisa dela agindo parece que ela tem raiva da situação que os três têm. Parece que ela realmente não gosta do que a Yui está fazendo. Parece que ela não gosta dessa relação de amizade que eles têm e quer destruir isso. Então o Hayama pergunta a Haruno: Você realmente odeia tudo isso? Mas a Haruno responde: Não, eu amo isso. E isso é algo que a gente vê nesse episódio, que no momento que a Yui está falando, a gente vê que a expressão dela é meio que de entretenimento. Ela vê a relação deles é algo que ela gosta, porque ela tá vendo aquelas pessoas amadurecerem. Ela tá vendo eles chegando em algum lugar. Só que diferente da Hiratsuka, ela não quer esperar. Ela não aguenta mais isso. Porque a Hiratsuka, a gente deduzindo, é alguém que, igual ao Hatman, passou por todo esse tipo de problema, só que diferente dele, ou melhor, talvez igual a ele, ela não amadureceu a tempo. E agora ela é uma adulta que tem vários arrependimentos. Então ela se vê no Hatman e quer guiar ele para um caminho melhor. Só que ela sabe que ela não pode jogar tudo em cima dele. Então ela tenta fazer isso de uma forma que não atrapalhe tanto a vida dele. Só que a Haruno é diferente da Hiratsuka. Enquanto a Hiratsuka ela teve uma vida meio que livre, ela pôde fazer suas escolhas e ela cometeu suas escolhas erradas e se arrepende, a Haruno, ela não teve escolha nenhuma. A vida que ela teve que seguir é a vida que a família obrigou ela a seguir. Dela ter que fazer toda essa coisa de herdar o negócio da família. Então, ela sempre esteve destinada a ser essa pessoa que ela é hoje. Alguém que é um pouco superficial, que é mantendo essa máscara para todo mundo e não podendo se abrir. Algo que ela quer impedir que aconteça com a Yukino. Mas isso daí é algo para o próximo vídeo. Mas toda a ideia que eu quero dizer é que o método da Haruno de agir de maneira depressa, de querer que tudo seja na hora, reflete na vida que ela teve. Porque ela nunca teve a chance de poder crescer por conta própria. Ela foi forçada a ser essa pessoa que ela é hoje. E é por isso que ela quer que os três cresçam o mais rápido possível. Ela quer ver isso acontecendo com antecedência. Ela está criando toda essa situação para que ela possa ver o crescimento deles, antes que ela não possa mais acompanhar isso. Ou talvez antes que isso seja tarde demais para Yukino. Pois talvez, se isso demorar demais, a Yukino pode não acabar crescendo da maneira que a Haruno queira. Mas eu acho que é tudo isso sobre essa cena. Tem algo a dizer, Victor? Tudo muito bonito nessa cena, só erra quando ela existe, mas de qualquer forma ela funcionou pro propósito, apesar de ser uma cena intercalada com algo que aconteceu ou que está prestes a acontecer, e que realmente você não tem ideia do que caralhos ela tá querendo dizer, né, de forma cronológica. Mas até a tradução, né, ela tá tão errada por causa de ela diz eu adoro você quando a diferença é que ela diz eu adoro tudo isso, sabe? É tudo muito difícil de traduzir, mas eu acho que no fim ela chega àquela conclusão que a gente já estava acostumado a ouvir sobre, mas eu acho que é mais profunda essa sensação de que tudo aquilo que ela quer saber é uma farsa. Mas que ela quer colocar isso na cabeça deles com a intenção de querer logo esse desenvolvimento rápido e concreto, sabe? E E aí, basicamente foi isso daí que, ainda bem que você citou que eu esquecia, toda essa conversa do Hayama com a Haruno, que ele diz, você realmente odeia tudo isso? Na verdade, na tradução ficou errado, que é, você realmente me odeia? A tradução acabou transmitindo ela da forma errada, tanto que se você tentar pegar o contexto "você realmente me odeia", não combina com a cena. Eu até tentei fazer uma desconstrução disso, mas eu não achei nada que combine com essa coisa da Haruno odiar o Hayama. Claro, existe um contexto histórico com o passado deles, do porquê a Haruno odiaria o Hayama, mas em si, o Hayama
ressuscitar essa ideia na conversa deles de agora não faz sentido. Foi só um erro da tradução dessa cena. E sobre essa coisa de vou retrucar-lhe-ei você, não fez sentido, tudo bem. A cena do rap é sensacional, é a melhor cena do anime. Não é melhor do que a próxima que a gente vai falar, até porque a gente vai fazer um vídeo que não é nem mais sobre o episódio, é sobre o debate dessa cena. Do quão incrível e destoante ela é do resto do episódio. Não que o resto do episódio seja de fato ruim, mas tipo, ele só cumpre o que é lhe proposto. A última cena desse anime mexe tanto com o sentimental que faz parecer com que todo esse episódio seja completamente perdoado, porque a cena foi linda, a cena foi incrível. E tem umas suas perdas, mas também tem os seus ganhos, é tudo muito bonito. Nós vamos acabar por aqui falando sobre esse episódio. E o próximo vídeo que a gente vai acabar fazendo vai ser sobre a cena que vem depois dessa. A parte 2 do podcast 8 do episódio 8. Ok, tá ficando maior, mas a gente vai indo, a gente vai indo. Pô, não me contesta, vai. Você sabe que eu sou horrível com nome. Mas existe. Você tá ouvindo isso até aqui? Muito obrigado.